É o coração da boca. Mas visto hoje tá bom, isso tá pinicando aqui. Vou ver, minha glicose deve estar alterada. Boa noite, boa noite. Já tem gente entrando já. Oi. Boa noite, pessoal. Chama mais alguém aí. Clica no Avisa. aviãozinho, envia para as pessoas. Fala aí. Isso. Ó, Clica o na- aviãozinho aí, ó. Liga aí, chama mais alguém. Lembra de alguém aí que não apareceu ainda. Chama aí pra gente entrar na presença do Senhor, pra ver o que Deus tem pra nós nessa noite. Em nome de Jesus. Eu creio que Deus, grandes coisas Deus tem. Na simplicidade Deus fala. Aleluia. Glória a Deus. Aqui não dá pra eu ver quem está. Tem um monte de gente, ó. Tia Janete, Bi, Marleninha, Sejam bem-vindos. Júlia, Glória Rafa a Deus. Urique. Amém. Sejam bem-vindos. Deus abençoe. Chame mais alguém. Lembre de mais alguém aí que precisa ouvir a palavra do Senhor. Viviane, Deus seja louvado. Aleluia. Islândia, Louvado seja Deus. Glória a Deus. Eliane, Grandes coisas tem feito o Senhor por nós. Júlia e Silvinha. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Amém? Se você lembrar de alguém aí, chame, viu? Chame. Vamos partilhar a palavra do Senhor. A gente tem que compartilhar tudo aquilo que Deus tem nos dado. Boa noite a todos. Shalom Adonai. Para quem não me conhece, eu sou a pastora Júlia Celina, da comunidade evangélica Shalom. Que Deus os abençoe, que Deus possa encontrá-los nesta hora com muita graça, com muita unção, que Deus possa abrir o nosso entendimento nesta noite e se revelar a nós. Mediante a nossa necessidade, Deus possa trazer o consolo, Deus possa trazer a clareza, a fortaleza, que Deus possa estar nos fortalecendo da caminhada em nome de Jesus. Amém? Você que está aí, se você puder, pega a sua Bíblia, porque a Bíblia, o povo de Deus tem que, tudo que for pregado a você tem que partilhar e para a Bíblia, para ver se verdadeiramente está pautado na palavra de Deus. Então pega a sua Bíblia, feche teus olhos, não deixe ninguém te atrapalhar. Em nome de Jesus, que Deus possa cercar a sua casa, cercar você aí com os anjos do Senhor, para que você possa receber do Senhor aquilo que Ele tem para ti nessa noite, em nome de Jesus. Soberano e eterno Pai que estás nos céus, em nome de Jesus, mais uma vez nós queremos render graças ao Senhor, queremos agradecer pela rica oportunidade de estarmos aqui falando do Teu nome, falando da Tua palavra, recebendo, meu Deus, os Seus ensinamentos, recebendo a Tua presença. Meu Deus, muito obrigado, porque é um privilégio, Pai, poder chamar o Senhor de Pai, poder chamar o Senhor de nosso Pai. Deus, em nome de Jesus, que toda e qualquer ação contrária ao ensinamento do Senhor caia por terra agora, em nome de Jesus, que não venha prevalecer, que o Senhor, meu Deus, possa manifestar da graça e da misericórdia nas nossas vidas. Pai, eu peço ao Senhor, Espírito Santo de Deus, que venha, Deus, limpar todo o nosso pensamento, que o Senhor possa, meu Deus, adentrar nossa mente, o nosso coração e possa se revelar de uma maneira que só o Senhor sabe e só o Senhor pode. Deus, em nome de Jesus, que nesta noite nós possamos ouvir verdadeiramente a Tua palavra e que todo medo, que toda tristeza, que toda insegurança caia por terra em nome de Jesus, porque nós sabemos em quem nós cremos. Por isso, Pai, em nome do Senhor, eu peço mais uma vez, me permita esconder atrás da vossa cruz, para que eu diminua e o Senhor cresça. Que o Senhor venha falar conosco, meu Pai. Em nome de Jesus, meu Pai. Eu repreendo todo e qualquer
acidente aéreo em nome de Jesus. Eu repreendo todo acidente aéreo em nome de Jesus. Eu repreendo todo acidente aéreo em nome de Jesus. Que o Senhor possa amparar as vidas em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Nós hoje vamos ver o que Deus tem para falar conosco. Deus falou comigo durante essa semana. E quando eu estava lendo a palavra, o Senhor me despertou para algo assim que eu ainda não tinha percebido. E glória a Deus por isso, né? Porque o nosso Deus, ele é assim. Ele se revela da maneira que ele quer e no momento que ele quer. E às vezes a gente passa por cima da palavra do Senhor diversas vezes e a gente não consegue ver, não consegue perceber ensinamentos gloriosos que o Senhor nos dá. Mas também porque nosso Deus é Deus sábio. E Ele sabe o momento exato em que nós vamos precisar e o momento exato em que nós teremos maturidade para aprendermos daquilo que Ele vai nos mostrar e tirarmos proveito. Porque isso é que é o mais importante, é tirar proveito daquilo que Deus nos ensina. Não é só para a gente saber, mas é para a gente colocar em prática. Eu gostaria que você pegasse a sua Bíblia agora e abrisse no livro de Jó. Deus falou comigo nesse livro. Eu quero primeiro, nós vamos lá pro comecinho do livro de Jó. Vamos primeiro lá pro 1, depois eu vou chegar onde Deus quer falar conosco. Jó 1, no 8, diz assim a palavra do Senhor. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. E agora eu quero que você volte, vá lá para frente, você vai para o Jó 38. Pega Jó 38 e eu quero que você, os primeiros capítulos, vamos ler os primeiros capítulos, que diz assim: depois disso, o Senhor, do meio de um redemoinho, respondeu a Jó: quem é este que escurece os meus desígnios com palavras sem conhecimento? Cinge, pois, os lombos como homem, pois eu te perguntarei e tu me farás saber. Aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Primeiro, Deus já começa esse livro já falando dos predicados de Jó. Deus conhecia Jó, andava com Jó. Deus, ele tinha prazer em apresentar Jó. Falava da integridade de Jó, de homem íntegro e homem de fé de Jó. E nós conhecemos essa palavra, nós conhecemos essa passagem toda, como esse homem foi provado. E durante essa semana, Deus falando comigo, e eu comecei a ler a palavra, e quando eu chego aqui, Deus me despertou para algo. E durante desde a semana passada, que Deus tem falado comigo, depois que o pastor Alan saiu do hospital, glória a Deus, Deus abençoe o pastor Alan. Eu sei que o senhor deve estar aí assistindo. Deus te abençoe, meu filho, você e sua família. Então, depois que nós passamos por esse processo todo, que todo mundo, amigo, família, igreja, todo mundo sofreu junto com a família, todo mundo torceu, orou, jejuou, né? E aí, eu conversando com Deus, e Deus falou comigo antes de ir para a cama. Eu lendo a palavra, Deus fala comigo nesse pedaço aqui. Porque muitas vezes a gente tem um ledo engano de achar que por nós estarmos na presença do Senhor, por sermos do Senhor, nós achamos muitas vezes que as coisas que acontecem só é para o ímpio, não é para nós. Nós esquecemos que nós fazemos parte da humanidade, nós estamos na terra, nós estamos sujeitos a todo e qualquer tipo de problema. Deus, ele não garante que vai nos livrar de tudo. Deus só garante que vai estar conosco no decorrer de qualquer tempo, de qualquer situação. Ele disse: você não estará sozinho, eu estarei contigo. Isso Deus nos garante. Mas a gente, por achar que nós nos apropriamos de Deus, muitas vezes, quantas vezes nós só falamos assim:
o nosso Deus, como se Deus fosse só nosso. Nós nos apropriamos do nosso Deus, porque nós temos Deus como nosso Pai. E nós achamos, às vezes, que pode acontecer tudo lá na vida com qualquer outro e que nós vamos passar ilesos, sem nada acontecer. Mas depois Deus vai nos ensinando e nós vamos ver que Deus, o cuidado dele é muito grande por nós e que Deus não quer que a gente passe nessa terra de qualquer maneira. A gente não passa aqui nessa terra, a gente não vê que só a passeio. Nós chegamos aqui com um propósito. Deus nos trouxe aqui com um propósito. E o propósito que nós temos que ter certeza disso, não é para que alguém me conheça como a pastora Júlia, não é para que ninguém conheça o missionário Renato como biólogo, não é para que o pastor Alain, ou a pastora Maria, ou qualquer que seja, o doutor fulano, doutora ciclano, jornalista Marlene Abad, não. Deus nos traz aqui para que ele seja conhecido. O propósito nosso nessa terra é para que se propague o amor, o poder e a presença de Deus. Nós somos, verdadeiramente, nós temos que ser uma carta aberta do Senhor para o mundo. As pessoas têm que ler em nós o caráter de Deus. Então, e não há outra maneira, nós como carnais, sabermos isso, passarmos isso, sem que haja experiência, sem que a gente passe por alguma experiência. Aí o Senhor, ele vai e fala desses dias todos, eu perguntando a Deus, e eu e todo mundo perguntando, quando vai acabar? Quando é que o Senhor vai tirar essa pandemia? Quando é que o Senhor vai nos livrar disso? Quando é que o Senhor vai fazer isso? E por que isso? E por que aquilo? A gente se indaga a Deus. E aí Deus falou comigo aqui nessa palavra. Quando eu li, Deus abriu um leque. E Deus começa a falar comigo. Deus diz assim, ó. Depois disso, porque antes disso, lá no 10, deixa eu chegar aqui. Em Jó 10, presta atenção aí, ó. É bom passear na palavra, né? Aqui. Em Jó 10, a palavra diz assim, assim, a minha alma tem tédio à minha vida. Darei livre curso à minha queixa. Quer dizer, eu vou falar, eu vou desabafar, eu vou falar com o Senhor, eu vou dar vazão às minhas queixas. Falarei com a amargura da minha alma. Direi a Deus, não me condenes, faz-me saber por que contendes comigo. Jó estava perguntando, Deus, por que o Senhor está deixando acontecer isso comigo? Por que está acontecendo isso? É como se ele dissesse assim, olha, eu sou uma pessoa fiel, olha, eu oro, eu pago os meus votos, eu sacrifico em prol dos meus filhos, eu faço tudo aquilo que a lei ensinou, tudo aquilo, eu procuro ser íntegro, eu procuro ser honesto, eu procuro buscar a tua face. Por que o Senhor está deixando acontecer isso? Por quê? Tem alguma coisa que eu não saiba? Tem alguma coisa que eu não sei ainda? Que o Senhor ainda não se revelou a mim? Aí ele começa, se você for ler, depois você pega o livro de Jó e vai lá no 10, ele faz uma queixa, ele abre a alma dele, ele rasga a alma dele ao Senhor. E isso não é, estou dizendo que isso é errado, isso não é errado, porque o filho tem toda a liberdade de ter acesso ao Pai, de falar ao Pai, de falar aquilo que ele sente, aquilo que ele espera. Ele tem liberdade. E Deus é o nosso Pai. Você tem liberdade de fazer isso. Ai de nós, se não pudéssemos fazer isso. Só que é por causa da nossa pequenez, da nossa falta de, muitas vezes, de espiritualidade. Eu não estou dizendo que você não busca a Deus. Estou falando na condição humana que somos. E por mais que busquemos a Deus, nós ainda estamos aquém daquilo que nós precisamos para conhecer a Deus. Então, nessa hora, a gente começa a se voltar achando que o nosso Deus é um Deus vingativo, é um Deus carrasco, que ele está acontecendo alguma coisa conosco porque nós fizemos algo.
Nós sabemos sim que tudo que nós semearmos, nós colheremos. Mas nós também sabemos da misericórdia de Deus, que é maravilhosa, e é grande, e é longânima. Você já pensou se todo o nosso erro Deus cobrasse assim, ó, como antigamente dizia assim, que olho por olho, dente por dente? Ninguém, nem no tempo da lei, ninguém conseguiria viver desse jeito. O nosso Deus é um Deus soberano, um Deus de uma paciência que não tem tamanho. E um Deus de amor, que aí Deus está tentando nos ensinar, tentando nos mostrar o que Ele está dizendo, o porquê que está acontecendo isso comigo ou com você, ou com alguém mais próximo da sua família. E Jó estava questionando a Deus, porque aos olhos dele, ele não merecia aquilo. Ele não diz, mas diante do questionamento dele, ele, quem sabe diz, mas por que tem tanto, se a gente olhar, tem tantas pessoas que fazem e deixam de fazer, pessoas que não dão crédito à palavra do Senhor, pessoas que fazem e acontece, e aos nossos olhos nada disso acontece. Mas aí Deus começa a falar, e depois ele chega e diz assim, ó, que depois disso, depois que Deus ouve tudo, Deus ouve a queixa de Jó, Deus ouve os amigos de Jó condenando, os amigos de Jó achando que Jó estava pagando o preço do pecado. Depois Deus está ali em silêncio, vendo e ouvindo todas as coisas. Deus se manifesta. Aí Deus começa a se manifestar aqui no 38, e Deus diz assim, olha aí, ó. Diz assim, depois disse o Senhor, do meio de um redemoinho, respondeu a Jó. O Senhor, no meio de um redemoinho significa tribulação. Significa que as coisas não se encontram no mesmo lugar. Significa, o redemoinho significa que você perdeu o controle da situação. Significa que as coisas não estão da maneira que você planejou, da maneira que você achava. Ela saiu completamente do propósito, completamente daquilo que você podia fazer, do controle que você tinha. A situação tomou um rumo que você não sabe mais, isso é redemoinho, no meio de um vento. Então Deus vem no meio do vento, Deus está dizendo que Deus vem no meio daquela tribulação. Deus, ele resolve se manifestar. E aí diz assim, o Senhor diz ainda assim no 2, assim, quem é este que escurece os meus desígnios com palavras sem conhecimento? Quem é? Está falando de Jó. Quem é você, Jó, que não me conhece? Você acha que me conhece? Você acha que esse tempo que você tem andado comigo, que você me conhece? Você não me conhece, Jó. Então Deus está falando, quem é esse? Como falar assim, como? A criatura que não conhece o Criador direito, porque nenhum de nós conhecemos inteiramente o nosso Deus. Quem somos nós na nossa pequenez, nas coisas que tão rasas, nosso conhecimento raso? Quem somos nós, né? Mas Deus nos dá esse privilégio de até falarmos desse jeito, porque o nosso Deus dá, ele não olha para a nossa ignorância, ele simplesmente ouve. E aí ele fala assim, olha, pois agora eu vou conversar com você. E diz mais, cinge aí os teus lombos, cinge, pois, os teus lombos como homem, pois eu te perguntarei e tu me farás saber. O Senhor diz assim, pois agora eu quero saber, logo que você está fazendo isso, eu agora, como homem, você não foi como homem, veio falar comigo? Pois agora, como homem, eu quero que você cinja os seus lombos. Quer dizer, o Senhor está dizendo assim, se prepare aí, porque agora quem vai fazer as indagações sou eu. E eu quero saber. E eu quero que você me responda. Então, Deus, agora, se você chega lá na frente, Deus começa a se revelar. Deus começa a mostrar as ferramentas, as armas, que Deus, ele está dizendo assim, olha, não tem nada que está fora do meu controle. Tudo está patente ao meu querer. Tudo está como eu quero. Eu vou te mostrar porque Deus começa a mostrar desde o fundamento da terra, desde o fundamento do universo. Deus começa a mostrar que ele estava ali, foi ele que criou, foi ele que tem o controle, o dom, o domínio sobre tudo aquilo. Ele começa a mostrar, Jó, você está questionando, mas e aí? Quando eu fiz o firmamento, você estava onde, Jó? Você
estava onde quando eu separei a terra das águas? Você estava onde? Quando eu coloquei limite nos mares, você estava onde? Deus começa a mostrar a Jó o poderio dele. O que Deus está falando, que muitas vezes Deus ele usa momentos e pessoas em determinadas situações para falar com as pessoas, e às vezes a gente está no meio de uma tribulação, no meio de um problema. E aí a gente começa a orar ao Senhor e começa a buscar o Senhor, começa a buscar uma resposta de como vamos sair, de como aquilo vai acontecer, de que jeito vai acontecer. E Deus, ele fala conosco, só que nós não entendemos. Nós não entendemos, achamos que Deus está em silêncio. Aí Deus me trouxe a lembrança, quando aquele Sadraque, Mesaque e Abednego, quando eles não se curvaram diante do rei, e que eles foram amarrados e foram jogados dentro de uma fornalha que foi acesa, colocaram mais fogo 7 vezes mais do que o normal. Eles são jogados de cima para baixo. As pessoas que jogaram eles morreram, o calor é tão intenso que morreram. E eles foram jogados dentro dessa fornalha. Então, nesse momento, quem sabe quantos questionamentos na alma daqueles homens que publicamente disse e proclamou o Deus vivo, o Deus de Israel, e disse do poderio do Deus de Israel, e que publicamente propagou aquele Deus do impossível, mas que aquele Deus até o momento ele não livrou, ele não respondeu, ele não falou, e mais, esse Deus não avisou eles antes do que iria acontecer. Esse Deus simplesmente deixou que acontecesse, e eles, quem sabe, não se fala, a Bíblia não diz. Sabe-se apenas que eles não se curvaram diante do poderio do rei, porque eles criam um rei maior. Mas eles foram conduzidos à fornalha, e até aquele momento, a palavra não diz que Deus se manifestou. Deus simplesmente, eles foram jogados lá dentro, e quando o rei passa e vê a fornalha, pela porta da fornalha, ele vê que ali não estavam só 3 homens, tinha um 4º homem. E aquele homem passeava juntamente com eles ali dentro. E aí Deus está trazendo agora assim, ao meu coração, que Deus está dizendo assim, olha, eu não estou querendo que as pessoas te conheçam. Eu não quero que as pessoas conheçam você simplesmente pelo teu testemunho. Eu quero que as pessoas conheçam você pelo Deus que você serve. Eu quero que as pessoas conheçam que o teu Deus, apesar de todas as coisas, o teu Deus não te abandonou. Mas para que você conheça esse Deus, é necessário que haja experiência. Porque, olha, irmãos, eu aprendi desde muito cedo que a condição financeira da gente não nos dá condições de conhecer a Deus. O nosso intelecto não nos dá condições de conhecer a Deus. Olha, uma credencial também não dá. O nosso diploma também não dá. Não dá nenhuma condição ainda de conhecer a Deus. A única condição que nós temos é experiência com Deus. Quando nós temos a experiência com Deus, não importa se você sabe falar 2 ou 3 línguas, se você é poliglota ou se você não fala o português correto. Ou se você não sabe nem pronunciar direito as palavras. Não tem nada, porque o nosso Deus é democrático, ele é para todo aquele que quer, todo aquele que busca e todo aquele que permite. Porque ele está se revelando, ele se revelou no meio desse moço, no meio da tribulação ele veio, e ele não veio trazer resposta para aqueles moços. Eles não veio trazer resposta para Sadraque, Mesaque e Abednego, ele veio dizer assim, eu sou o Senhor, eu estou aqui. Eles tiveram uma experiência concreta com esse Deus. O Deus se manifestou no meio da tribulação, mostrando quem é ele. Não quem era Sadraque, Mesaque e Abednego, mas quem era o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Então, nesse momento, Deus não está atrás de pessoas que falam bonito, que tem um vocabulário rebuscado, que tem a mente erudita. Deus está à procura de pessoas que têm uma mente que se quebranta, que se volta para Deus, que se curva para Deus,
que permite que o Espírito de Deus venha se manifestar nele, e através dessa experiência você venha conhecer a Deus. Porque importa que a gente conheça a Deus. Para que eu fale de Deus, para que eu propague a palavra de Deus, é necessário que eu tenha um estreitamento de conhecimento com meu Deus. Eu não posso conhecer a Deus simplesmente de ouvir a palavra, como aquele povo quando estava lá no Egito, que ouvia falar do Deus de Jacó, de Abraão. Ele não estava falando daquele Deus, não queria, eles só ouviam falar daquele Deus bem longínquo, bem longe. Mas aquele Deus não queria que ninguém falasse simplesmente daquele Deus do passado. Deus, ele se manifesta depois de 450 anos depois, ele se manifesta no meio do povo. Porque aquele povo precisava ter um estreitamento, um conhecimento com Deus. Eles precisavam conhecer a Deus no meio da tribulação. Nós conhecemos a Deus no meio da tribulação. Deus se manifestou, tirou aquele povo da escravidão. Deus, ele usa o servo Moisés, e Deus, ele se apresenta como uma coluna de fogo, aleluia, como a nuvem durante o dia, porque Deus quer estar no meio do povo dele. Deus quer estar, olha, lá no seu quarto, lá na sua cozinha. Deus quer estar na maior intimidade contigo. Deus não quer simplesmente que propague. Deus quer conhecimento, experiência, quer que você o conheça, quer que o conheçamos. E por que só no meio da tribulação? Porque esse é o momento que a gente se sente frágil. É o momento que o homem, na hora da fragilidade, na hora do aperto, a gente se quebranta, se curva. Quando a gente não tem o controle das coisas, aí nós percebemos, nós sentimos que realmente nada somos, nada podemos, e que nós dependemos de alguém muito maior e muito mais poderoso. E aí neste momento a gente para e começa a entrar no meio daquela confusão toda. A gente para e quando a gente vê que o barco está para lá e as ondas vêm e que não pode mais, você não tem mais força para remar, aí você larga os remos e deixa assim, não, aqui agora deixa Deus levar, deixa Deus conduzir. E Deus começa a conduzir, começa a se relacionar, começa a se apresentar ali. Deus estava falando com Jó, olha Jó, eu quero que você me conheça. É no meio dessa tribulação que eu quero que você me conheça. A mesma coisa foi de Daniel na cova dos leões. Leões famintos. E ele teve que passar por aquilo. E Deus, em momento algum, Deus poderia ter bradado dos céus. Porque era um homem íntegro, um homem de Deus. Deus poderia muito bem ter mostrado àquele rei, àquele povo, que o Deus de Daniel que era o Deus legítimo, que era o Deus poderoso, que era o Deus que coordenava todas as coisas. Mas Deus não fez isso. Porque nós não entendemos a ótica de Deus. A ótica de Deus é diferente da nossa. Deus, ele nos ama tanto, 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 que Deus quer se achegar a nós, se achegar para que nós venhamos confiar e que nós possamos abrir os nossos olhos para ver a beleza de Deus, o poder de Deus, o manifestar de Deus. Nós sabemos que o Daniel, ele entra, eles fecham a porta daquele lugar e deixa Daniel passar uma noite inteira no meio de leões famintos. E quando de manhã o rei chega e grita, Daniel, Daniel. E Daniel, sim, rei, estou aqui. Mas você não morreu, não. Porque o Senhor mandou um anjo para me socorrer. Deus estava mostrando assim, eu sou Deus verdadeiro. Eu sou Deus que me materializo quando eu quero, da maneira que eu quero. Deus se materializou através do anjo do Senhor ali, naquele lugar. O poder de Deus foi sobrenatural naquele lugar, naquele momento. O Daniel, ele não foi desviado daquilo que ele tinha que passar.
Mas não é porque Deus queria punir ele por alguma coisa. Não é porque Deus queria simplesmente deixar ele sofrer. É que Deus queria que ele sentisse, ele visse Deus perto, Deus próximo. Ele queria que ele tivesse acesso a Deus, ao caráter de Deus, o poder de Deus. Deus, ele vai mostrando no decorrer da história, Deus vai mostrando o tempo todo, e às vezes a gente fala assim, heróis da fé, heróis disso, heróis daquilo. Deus não está vendo nada disso, não. Deus só quer se revelar. Deus quer que todos o conheçam, Deus quer que as pessoas o conheçam. Mas para que você fale desse Deus com autoridade, é necessário, vou dizer novamente, que haja uma experiência maior. Irmãos, eu sei que você já pode ter tido experiência com Deus, mas aquela experiência que você teve no passado, ela não serve mais para hoje. Você tem que pegar essa experiência como base para que você prossiga em conhecer a Deus. Como diz a palavra do Senhor, conhecer e prosseguir em conhecer a Deus. Aquilo ali é só para você firmar os seus passos e você continuar, porque Deus, ele não quer que você pare de conhecê-lo. Deus não quer que você estagne a sua vida nisso aí, das experiências que você já teve. Deus não quer simplesmente que você pare, já conhece, já tive tal e tal experiência, e você viver de nostalgia. Você não precisa viver de nostalgia, porque o seu Deus é vivo. O teu Deus vive. O teu Deus fala, o teu Deus interage, o teu Deus está aqui neste momento. Aleluia. Deus está falando conosco no decorrer desta pandemia. Nós estamos preocupados em que Deus acabe essa pandemia. Nós estamos preocupados que venha logo a vacina para acabar essa pandemia. Nós estamos preocupados com tantas coisas, irmãos. Mas nós estamos perdendo tempo precioso. Esse é o tempo que Deus escolheu para conhecimento. Esse é o tempo que Deus escolheu não para responder às suas indagações. Esse é um tempo de Deus falar dele, se mostrar para nós. Esse é o tempo que Deus rasgou o véu, não foi lá no passado? Pois é, agora Deus está se apresentando a nós. No meio dessa tribulação, no meio desse vento, no meio desse redemoinho, aleluia! Você não tem que ficar com medo, você não tem que ficar com pavor, você não tem que sair correndo, você não tem que ficar desesperado. O teu Deus está falando hoje, olha, eu quero falar contigo, eu quero que você me conheça, eu quero me relacionar contigo, eu quero que aquele conhecimento que você teve ontem, eu quero muito mais, eu quero que você se aproxime mais, eu vou me revelar muito mais do que já me revelei até hoje. Deus quer se revelar à igreja dele. É como a gente vê um slogan, as pessoas lá fora, todo mundo falando a mesma coisa. O mundo nunca mais será o mesmo. Não será mesmo, não. Porque quem aproveitar vai conhecer um Deus que ele nunca viu. Quem aproveitar essa oportunidade vai conhecer o oculto profundo, porque Deus quer, porque Deus está à procura dos adoradores que quer conhecê-lo. E se você é um desses, então perca o medo, perca o pavor, se levante, faz como Deus está falando aqui, olha, se aprume. Olha, cinge os teus lombos, e Deus está falando de lombos, porque quando cinge os lombos, é porque Deus vai falar com um homem e mulher forte. É porque Deus vai falar com homem e mulher que tem coragem, com homem e mulher que põe a mão na espada, que se levanta, para guerrear, e que antes de guerrear, ele vai conhecer o general de batalha, que é o nosso Deus. Aleluias! O Espírito de Deus está tocando em vidas aí agora, aleluia. Você está sentindo a presença de Deus, porque eu estou sentindo a presença de Deus aqui agora, aleluia. Deus está falando contigo, Deus está se revelando a você. Homens e mulheres de Deus, é um tempo do manifestar de Deus, irmãos. Virá coisas depois dessa pandemia que só quem teve a oportunidade, quem quis conhecer a Deus na intimidade, é que vai saber lidar com a situação lá na frente. Porque como diz o apóstolo Paulo, quando eu era menino, eu me alimentava como menino, eu me comportava como menino.
Mas agora eu já não sou mais criança. Eu agora já cresci. Então a comida que eu comi quando era menino não me satisfaz mais. Aquilo que eu vivi quando eu era criança espiritualmente, hoje não me satisfaz mais. Porque hoje eu tenho a oportunidade de conhecer um Deus além daquilo que eu já conheci. E eu vou conhecer esse Deus no meio do problema, no meio da situação, no meio dessa pandemia. Que agora, esse problema que eu acabei de citar aqui, eu citei as coisas de Daniel, de Sadraque, Mesaque e Abednego. Era um tempo particular deles. Mas assim como foi lá no Egito, que Deus queria falar com um povo, todo o povo, a humanidade, Deus estava se revelando, porque o Egito era uma fortaleza, era grande, era uma coisa, como se fosse os Estados Unidos hoje. Então Deus se manifestou lá naquele lugar. Foi lá que Deus começou, na potência. Então essa pandemia, ela veio, foi de uma potência, depois que chegou até nós. Então Deus já começa a se manifestar como rei, como Senhor, como poderoso. Ele se manifesta lá no meio dos poderosos da terra. Ele se manifesta, aleluia. E ele começa a se colocar no lugar de majestade dele, porque ele é majestade. Ele é Senhor, ele se coloca no trono de glória. E ele começa a se mostrar, a se revelar ao homem, que o homem não é nada sem ele, que o homem não pode nada sem ele, que o homem agora ele tem que parar para ouvir Deus, para ouvir o querer do Deus vivo, como ele fez lá no Egito, que ele fez o rei, aquela nação parou diante da revelação da presença do Senhor. O eu sou se revelou àquele povo. E o eu sou se revela a nós agora. O eu sou está se revelando a nós. E por que você tem medo? O Senhor está dizendo conosco. Por que você tem medo? Se o eu sou, aquele que te criou, aquele que criou todas as coisas, ele é que tem o domínio de tudo, ele que está fazendo tudo, ele que permite todas as coisas. E ele te deu o privilégio de conhecê-lo. Ele te deu o privilégio de você ir além. Você vai além do que outros. E aqueles que se partiram, porque era o dia chegado. Porque nós temos o dia de chegada e o dia de partida. Deus é o nosso Deus, é um Deus zeloso, é um Deus que ele nada não faz tudo de qualquer maneira, não. Nós temos o dia de chegada e o dia de partida. E aqueles que foram porque Deus assim o quiser, porque quem tem domínio de morte, de vida, é Deus. Mas você que está aí vivo, você que conhece a Cristo, que conhece um pouco de Deus, como nós conhecemos um pouco de Deus, Deus está te convidando hoje. Deus está convidando a igreja dele. Se posicione, cinja os teus lombos, porque Deus vai falar conosco como homens e mulheres de Deus. Deus vai falar com pessoas que crêem no Deus vivo, de pessoas que já tiveram experiências no passado e que vão ter muito mais. Porque se nós permitirmos, nós vamos ter experiências que nós nunca imaginávamos que pudéssemos ter. Esse Deus que está nos chamando hoje. Esse Deus que está se revelando à igreja dele. Porque, irmãos, não tem avivamento sem antes peneirar. Não tem avivamento se antes Deus abalar as estruturas. Deus abalou as estruturas e está colocando tudo no lugar. Porque vai ser um tempo novo? Vai. Por quê? Porque Deus tem coisas novas. Deus tem coisas grandes para nós. Deus vai se revelar de uma maneira extraordinária. Aproveita o tempo. Aproveita o tempo de buscar a Deus na oração, no jejum, na palavra, em todo o tempo, falando línguas estranhas. Onde quer que você vá, fala de Deus, propague Deus. Se não tiver ninguém para você falar, fala para você mesmo. Quanto Deus é bom, é maravilhoso, é lindo. Deus supremo, Deus de glória, Deus de majestade, santo, santo é o Senhor. Fala, adore esse Deus. Oh, yadabaxeia, rabrassuriai, decanto, coroboxeia, rabracai. Fala desse Deus, desse amor poderoso, dessa grandeza. Deus, que maravilha poder te conhecer. E nós sabemos que esse homem aproveitou. Jó aproveitou. Porque antes ele diz que conhecia Deus de ouvir falar.
Mas agora ele anda com Deus, ó. Ele anda com Deus, ele passa a andar com Deus, ele passa a falar tete a tete com Deus. Ele começa a ter uma experiência, um estreitamento, um relacionamento estreito com Deus. Ele começa a conhecer a Deus de uma maneira não simplesmente com votos e dízimos, não simplesmente para levar o sacrifício até o altar. Não, mas ele é o sacrifício vivo. Ele agora, ele se preocupa com a morada do Altíssimo. Ele se preocupa com o altar vivo do Senhor. Que todos os dias nós colocamos a verdadeira oferta nesse altar. Porque cada dia que nós conhecemos a Deus, e cada dia que nós nos relacionamos com Deus, e cada dia que nós permitimos que Deus se revele a nós, nós estamos verdadeiramente entregando um altar que está com todo adornado e com a oferta devida. A verdadeira oferta ao nosso Deus. Porque, irmãos, não tem coisa pior na vida é de que você conversar com uma pessoa, você puxar conversa com alguém que não está dando a mínima para você. Você já viu quando você está conversando com alguém que as pessoas ele está conversando com um com o outro, que não está te dando atenção, está olhando para lá, está olhando para cá, está falando mil e uma coisa e não te dá verdadeiramente atenção, porque você, não sei se você é assim, mas eu gosto de falar com a pessoa olhando olho no olho, a pessoa para me olhar, para me ouvir. Imagine Deus. Porque a gente nunca tem tempo para Deus, a gente faz mil e uma coisa. Eu falo com Deus o tempo todo, estou aqui lá, mas eu não tiro um tempo para ouvir a Deus. Eu não tiro um tempo para deixar Deus se revelar a mim. Eu não tiro um tempo para ter um tempo prazeroso com Deus. Esse é o tempo que Deus preparou para mim e para você. Então não pergunte por que dessa pandemia. Para que dessa pandemia? Deixe Deus falar, deixa Deus se revelar a você. Deus quer se revelar a você, a pessoa do Deus Altíssimo. Jesus quer se revelar ao povo dele. Jesus, o Cordeiro Santo, o poderoso, aquele que morreu na cruz do Calvário por mim e por você. Ele não quer que você fique simplesmente contando testemunho de A, de B, de Q. Não. Ele quer que você tenha um encontro real com ele. Ele quer que você permita que ele se revele, se mostre mesmo a você. Ele quer tirar tudo aquilo que possa atrapalhar, que possa estar se interpondo a sua pessoa a ele. Ele quer tirar tudo isso durante essa pandemia. Permita que o Senhor se revele, se abra para ti. Jesus, ele está preparando a igreja dele, a igreja do Senhor, ela está sendo preparada para ele. Ele é o noivo. Então o Senhor, ele não quer que a igreja dele case com ele, vá para a glória sem conhecer o noivo. Porque a gente, quando conhecer o noivo, antes de casar, a gente tem que conhecer o noivo. E esse conhecimento tem que ser mais íntimo. Cada dia você se aproxima mais do noivo. Você tem que conhecer o caráter do noivo. Com quem você vai casar? Com quem você vai passar a eternidade? Com quem você vai morar a vida toda? Com que tipo de pessoa, que tipo de caráter essa pessoa tem? E assim é Jesus Cristo. Ele quer que a noiva dele o conheça. Ele quer que a noiva dele o conheça intimamente. Ele não quer que a noiva dele conheça daquilo que as pessoas falam assim, eu ouvi falar que é de uma família boa, que é isso, que tem esse e aquele predicado. Não, ele quer que você saiba, você veja, você experimente. Que você experimente esse relacionamento. Você venha ver, você perceba, você sinta, você veja isso que Deus tem para ti, Jesus tem para ti. Noiva do Senhor. O Senhor está preparando essa noiva, está esperando essa noiva, então Ele está nos dando a oportunidade de conhecer o noivo. Que você possa aproveitar esse tempo. Porque, irmãos, eu sempre digo, tudo na vida tem começo, meio e fim. Isso vai acabar, vai. Mas que quando acabar, não acabe a gente vazio. Gente com problemas emocionais. Gente com problema de ansiedade. Gente com problema de loucura. Outros problemas, as pessoas se trancam dentro de casa. Não foi para isso que Deus fez. Permitiu. Não é para isso, não. Deus quer que você busque, permita que Ele venha até você. Permita que Ele te leve a lugares altos. É para isso. É para isso que Deus está permitindo tudo isso. Então,
Peça a Deus para tirar o medo, tirar o pavor, tirar a angústia, tirar a ansiedade. Tira tudo em nome de Jesus. E a partir de hoje, você vai dizer, Senhor, eis-me aqui, Senhor. Pode se revelar, fala que eu ouço. Pode falar que eu ouço. Eu estou aqui para te ouvir e para te conhecer. Diga, Senhor, eu quero te conhecer. Eu sou a noiva. E eu quero conhecer o noivo com maior intimidade. Não daquilo só que a palavra fala. Não daquilo que o outro testemunha. Eu quero ter as minhas experiências. Eu quero me prostrar e me curvar. E eu quero te dar, o Senhor, deixar o Senhor fazer o que o Senhor quiser na minha vida. Eu quero me quebrantar diante do Senhor e permitir. E deixar. Sabendo de que o Senhor que sabe o que é melhor para mim e que o Senhor vai me levar além do que eu posso imaginar. Que nesta noite o Senhor possa falar ao teu coração. Que nesta noite você possa colocar diante do Senhor os seus medos. Para de ficar questionando e perguntando. O teu Deus cuida de ti. O teu Deus sabe o que é melhor para ti. O teu Deus sabe de tudo que você tem passado. Deixa Ele cuidar de você. Deixa Deus buscar, deixa Deus trazer para você aquilo que Ele tem reservado. Deus tem coisas maravilhosas reservadas para nós. Você não pode deixar Deus, você não pode esquecer de Deus. Então, se você já orava, ore mais. Se você tirava tempo para Deus, tira o tempo maior ainda. Permita, irmãos. Permita, porque esse é o tempo que Ele reservou para que nós o conheçamos. Então que Deus nesta noite possa visitar cada lar, cada coração, cada vida. Que você que está assistindo essa live, não fique só para ti não, convide mais alguém. Que nós possamos interagir no meio dos outros, de pessoas que não têm, quem sabe uns nem sabem o que está acontecendo. Deus está falando com o povo, Deus está trazendo assim, refrigério de alma. Então fale para outros, convide outros. Transmita, compartilhe, faz qualquer coisa. Leve para Deus aquilo que você está recebendo hoje. E que Deus possa nos abençoar e nos sustentar até o dia que Ele vier nos buscar. E eu quero pedir à igreja do Senhor, comece a orar, porque eu já estou buscando a Deus. Nós vamos voltar a abrir a igreja, nem que seja aos domingos. Nós vamos abrir a igreja. Em nome de Jesus, eu vou, num tempo oportuno, eu vou marcar a data. Eu estou arrumando as coisas, nós estamos arrumando a casa, arrumando tudo. E no tempo oportuno, eu vou avisar vocês o domingo que nós iremos fazer, né? Nós estaremos juntos. Se Deus permitir, quem sabe na próxima Santa Ceia do Senhor, né? Nós vamos estar com todos os aparatos que nós sabemos que nós temos que ter cautela. Nós temos que fazer tudo como nos ensina, tudo aquilo para livrar os nossos irmãos. Nós vamos fazer tudo aquilo que for preciso. Mas graças a Deus, que Deus já sabia dessa pandemia, ó. Pois deu aquela igreja daquele tamanho para nós. Olha o tamanho de espaço que tem daquela igreja. Então nós vamos poder espalhar. Então que Deus possa abençoar cada um de vocês. Que o manifestar e a presença de Deus seja contínuo na tua vida. Deus abençoe. Deus abençoe. Nós estamos alegres com o milagre que Deus fez na vida do pastor Alain. Um milagre. Deus te abençoe, Alain. Que você possa propagar a experiência que Deus te deu, que Deus permitiu. Que a sua família também possa tirar proveito de tudo isso. Porque nós estamos tirando proveito de tudo isso, viu? Deus abençoe a vida de vocês. Eu quero agradecer a igreja do Senhor, que nos ajudou muito. Nessa época que o pastor Alain estava ali naquele hospital, a igreja abraçou. Muito obrigada, eu não tenho palavras para agradecer. Quero agradecer os familiares, né, os amigos de Alain também. E pessoas que também nem conheciam o pastor Alain, que também ajudou. Porque tudo isso é Deus. É Deus que move o coração do povo. Então nós somos muito gratos mesmo por tudo. Que Deus os abençoe. Que amanhã seja um dia de muita alegria, de muito prazer. Que você possa ter experiências com Deus essa noite. Que amanhã você possa acordar batendo palma, louvando e cantando e salmodiando o nome do Senhor, viu? Deus abençoe, fique em paz. Shalom, shalom.